Olá família, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira, 17 de abril de 2024. Estamos nós aqui prosseguindo avante, sempre abundante, fazendo essa obra que o Senhor nos confiou. Estamos aqui sempre de segunda a sábado, às 21h30, trazendo para você um momento de reflexão da Palavra de Deus e desejando vocês uma ótima noite. Espero que tenha tido um dia abençoado. E que é uma noite revigorante, aí, aquele sono que revigora o corpo e a alma, né? Deus abençoe família, vocês todos aqui de Goiás, do Brasil e do mundo. Todos que fazem parte da nossa família, sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe a todos e que conceda o desejo dos vosso coração. E existe um pequeno detalhe para que isso aconteça na sua vida. A Bíblia diz que você deve agradar a Deus. Agrada ao Senhor e Ele concederá os desejos que tem aí no seu coração. Porque se você agrada a Deus, certamente os seus desejos é para a glorificação do Papai do céu. Então, nesta noite, nós vamos para a Palavra de Deus com o pastor João da Cruz. Graças a Deus. Quero louvar o Senhor por essa quarta-feira, 17/4/2024. E estamos com a linda oportunidade de expressar com o coração, com a nossa alma, com a nossa mente, força, acima de todas as coisas, a nossa gratidão a Deus, de coração mesmo, porque Ele é digno, só de estarmos aqui salvos e são, isso já é suficiente para sermos gratos ao Senhor por todos os benefícios, cada livramento, pelo cuidado especial. Então, é a nossa oportunidade, nesse horário que a gente marcou, o encontro fiel com o Senhor e com vocês que nos acompanham. Você que está aqui no Brasil, nos bairros, nas cidades, nas capitais, nos estados, onde você estiver, fora do Brasil, ao alcance dessa transmissão, a minha oração é que Deus em Cristo nos abençoe em nome de Jesus Cristo, Senhor. Mateus 22, verso 29, tem uma palavra de Deus aos nossos corações. Mateus 22, 29, está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse: errai, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, palavra de Jesus que é real e realmente Jesus está falando uma verdade verdadeira. É um erro que o ser humano comete, são dois, dois erros que o ser humano se enquadra. Primeiro, ele não conhecia as Escrituras e depois não conheceu o poder de Deus. Porque a importância de conhecer a Bíblia? Porque a Bíblia é a fonte da verdade. E olha só, a verdade que santifica. Evangelho de João, capítulo 17, verso 17. Então a Bíblia é a fonte da única verdade que nos santifica e tem o poder de nos libertar. Isso mesmo. Então está escrito lá assim, santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a Bíblia é a fonte dessa verdade que Paulo disse que nada podemos contra ela. E além dela nos santificar, ela liberta. É a fonte da verdade que liberta, João 8,32. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a Bíblia é esta fonte. E não para por aí. A Bíblia é a fonte da bênção de Deus. Sim, Senhor. Está escrito em vários textos da Bíblia. Bem-aventurado. Apocalipse 1,3. Bem-aventurados que lê, os que ouvem e guarda a palavra desta profecia, porque o tempo está próximo. Então, a Bíblia é a fonte da bênção, Não é a instituição, não é o missionário, não é o pregador, não, é a Bíblia. A Bíblia é a fonte da bênção de Deus.
que nos faz prosperar. A bênção que Provérbio diz, a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo dores. Provérbios 10, 22. Né? É a bênção do Senhor. Então está aqui, ela é a fonte. A Bíblia é a fonte da nossa vitória. É isso aí. É a fonte da nossa vitória. 1 de João, né? Capítulo 5, versículo 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Está onde? Está na Bíblia. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a Bíblia é a fonte da nossa vitória, porque ela é a espada do Espírito. Que a gente precisa manejar com conhecimento, claro, com a sua exegese, com a sua hermenêutica, com a interpretação correta. Então a Bíblia é a fonte da nossa vitória e a Bíblia é a fonte também do nosso crescimento. 1 de Pedro 2,2. É lendo as Escrituras, é praticando a Bíblia, é alimentando dessa palavra que a gente cresce espiritualmente. Então, a Bíblia também é a fonte do nosso crescimento espiritual. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Não, capítulo 4, né? Acho que não, 2 de Pedro 3,18. Crescei, no demais, irmão, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa crescer. E a Bíblia que é a fonte desse crescimento. A Bíblia é a fonte do poder. É a fonte do poder, a Bíblia. É no Salmo 62, parece que 12, 11, diz: uma coisa disse Deus, 2 vezes eu ouvi que o poder pertence a Deus. Paulo, falando à igreja em Roma, 1,16, diz: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. É nele, é na Bíblia, é o Evangelho, que se descobre a justiça de fé em fé, pois o justo viverá da fé. Então a Bíblia é a fonte do poder que nós precisamos para nossa trajetória cristã. A Bíblia também é a fonte da nossa direção, que nós precisamos para caminhar. Sem direção, a gente não chega a lugar nenhum. Então nós precisamos da Bíblia Sagrada como a nossa lâmpada, como disse o salmista no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Glória a Deus. Então a Bíblia é a fonte da nossa direção. E por último, a Bíblia é a fonte que nos purifica, que nos lava, que nos limpa. Evangelho de João 3,3. Vós já está limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, a Bíblia é a inerrante, é a infalível palavra de Deus, que revela a santa vontade de Deus. Então, querido, se Jesus falou, está falado. Eu assino embaixo. É um erro gravíssimo. Você que está ouvindo a palavra de Deus, é um erro. Errai, não conhecendo as Escrituras, a Bíblia, e nem o poder de Deus. Então, se Jesus disse, está dito. Então, meu amigo, vamos fazer o contrário. Em vez da gente não meditar nas Escrituras, vamos cumprir o salmo primeiro. Bem-aventurado é o varão, a varoa, que não anda segundo o conselho de ímpio, não se detém em caminho de pecador e nem se assenta na roda de escarnecedores, mas antes tem o seu prazer. Aonde? Na lei do Senhor, na Bíblia Sagrada.
e nela medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Essa é a importância de se conhecer as Escrituras, só assim nós chegaremos ao poder de Deus, que tanto precisamos. Então deixa eu orar por você nessa noite. Eu quero que essa bem-aventurança te alcance. Deixa eu orar pela sua casa, pela sua família, seu trabalho, seus negócios, sua vida. Pai, em nome de Jesus, a revelação máxima da santa vontade de Deus, do projeto divino para a salvação, libertação e reconciliação. Foi ele que disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Em nome dele, eu quero crer que a fonte, que as Sagradas Escrituras, em todo esse nível que eu falei, nos alcance, nos conduz, nos guie através do Espírito Santo. Eu quero apresentar esta casa, esta família, este homem, esta mulher, a juventude do nosso país, crianças e adolescentes, todos necessitados, inclusive o filho do pastor Costa, aliás, o neto, que está precisando, Senhor, de socorro presente na hora da necessidade. E eu creio nisso. Rogamos, imploramos, suplicamos e já agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. E graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus abençoe a todos nós nessa noite. É o neto aí do pastor Costa. Que Deus dê graça, que Deus dê vitória, que Deus abençoe a todos e que a paz de Cristo encontre. Deus faz milagre ainda e o milagre com certeza acontecerá. Uma ótima noite para todos nós. Que Deus nos abençoe sempre. Estamos aqui junto com todos vocês e voltaremos amanhã a partir das 21h30. Então, a você que está conectado conosco, uma boa noite, a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor esteja contigo e guarde, leia a Bíblia e guarde a palavra no coração, porque ela vai te livrar de muitas coisas, tá certo? Deus abençoe você, nos encontraremos amanhã, se assim Deus nos permitir. Então, até lá.